Oi, Virgem. Se você tem o signo de Virgem em algum lugar forte no seu mapa de nascimento ou está lidando com algum virginiano, talvez tenha informações aqui que possam colaborar com as dinâmicas aí das relações. Ok? Vamos lá. Abertura em 3 linhas, é intuitiva, é coletiva. Por favor, então, a gente faz o máximo aqui para atender o máximo de informações para vocês, mas ela tem pistas principais. Então, use seu discernimento e recolha daqui aquilo que vai te servir, tá? Virgem, o que tá acontecendo aí, Virgem? Alguém com algo preso na garganta, alguma coisa por falar, uma angústia, uma impossibilidade de movimento. Eu tô parada aqui, Sara, tô estressada, mas eu tô sem poder me mover. Vamos lá. E aí vem uma coisa muito interessante com as 3 primeiras pistas e símbolos que estão na mesa. Esse é o arcano da força. Que a primeira coisa que eu preciso dizer é que aquilo que a gente aparentemente enxerga como um não crescimento, um não movimento, tá tudo absolutamente parado. Num primeiro momento, Virgem, uma perspectiva. A forma como a gente está podendo, eu vou colocar assim, enxergar as coisas agora. E por que podendo, Sara? Porque, mediante uma circunstância, uma situação, a gente fica impossibilitado de ver além de um ponto, além de um foco. Em geral, o arcano da força, ele fala que a gente está lidando com grandes inseguranças, com grandes medos nossos. E isso se reflete na situação que a gente pode estar vivendo. Então, lembra, a primeira coisa que me vem com a primeira carta que vira tem uma coisa, né, me engasgando, tem alguma coisa presa na garganta, alguma coisa que eu precisaria dizer, fazer, ou me sentindo sufocado. Então, num primeiro momento, Virgem, desse lugar de aperto, por onde essa flor, essa planta, ainda assim está ascendendo. Então, percebe que mesmo num lugar, numa terra árida, seca, com quase nada de nutriente, ainda assim, essa flor sob pressão está num movimento de ascendendo, né? Está indo em direção ao sol, aquilo que nutre, ou a luz. Que a iluminação de muitas tradições é nada mais que isso, ter ciência, ter clareza, ter lucidez diante das coisas. E essas leituras estão a esse serviço, tá? Então, fica atento se vai ter pistas aqui para ti. Então, tá. Nesse primeiro momento, um aperto, uma angústia, eu tô sob uma pressão. E aí você vai encaixar na relação que for, pode ser amor, pode ser trabalho, pode ser filhos, pode ser pais, pode ser amigos, vizinhos, qualquer relação com outros seres humanos, tá? Encaixa aí. Mas aqui eu vou focar na lição, no desafio e naquilo que você pode focar para sair melhor, sair-se melhor ou aproveitar o momento, tá? Quando não há possibilidade de movimento. E por que eu tô falando assim? Porque também caiu na mesa o arcano do enforcado. E essa carta em específico pede que a gente está oprimido, apertado, sufocado, porque a gente está prestes a enxergar de outra forma a vida. E aí, quando eu falo a vida, é quando a gente também se enxerga, descobre algo além do que a gente sabia sobre a gente mesmo, sobre nossas forças, sobre nossa coragem, sobre a nossa capacidade, sobre a maneira como a gente lida com as nossas emoções ou não lida.
enfim, que elas acabam irrompendo e fazendo esse tipo de dinâmica que eu tô sentindo aqui na mesa, né? Essa pressão numa condição que parece não ter saída. Todo esse discurso inicial, Virgem, para te dizer que tem um abrir mão aí. Depende de um eu solto, eu deixo ir. Eu permito que alguma coisa corra o curso, vá para a direção que precisa ir nesse momento naturalmente. Porque o 8 de copas nesse deck é a entrega, é uma espécie de... A gente se rende ao que é muito maior que a gente, né? Então, por exemplo, tem as questões, né, dos pais, as mães principalmente, né? Vamos lá. Não necessariamente, mas em geral, quando o filho cresce o suficiente e ele já não quer mais seguir a nossa visão de mundo e ele quer fazer as coisas do jeito dele, ele quer às vezes sair da casa dos pais, quer ir morar sozinho, quer ir fazer suas coisas, quer viajar, quer, né, fazer um mochilão, não sei, só um exemplo, tá? E aí a gente fica num sufoco. Porque ao mesmo tempo que esse filho está se preparando para dar esse passo para fora, para a própria vida, para o próprio destino, todo o resto vai se rearranjar. A gente vai ter que se acomodar com a saída de alguém, né? Então tem alguns termos, eu não entendo, não é minha área, tá? São só ideias que me vêm, talvez ajude aí. Síndrome do ninho vazio, né? Algo assim, se você é da área da psicologia vai saber melhor. Mas tem essa dor, né? Essa coisa que eu me rasgo naquela situação, porque tudo ali vai precisar ser recolocado. Vai faltar um espaço. E tem essa energia no início, que é o que já está estabelecido. Para alguns de vocês já está sentindo essa saída, essa partida de alguém. Para alguns de vocês está se aproximando. E para alguns de vocês ainda vai acontecer. Vamos ver o que mais. Respira fundo aí, Virgem. Vamos ver o que mais que eu posso falar pro meu querido virginiano que chega nessa leitura. Percepção limitada. Dar-se conta e boas influências. A segunda linha de cartas traz as seguintes coisas. Quando a gente... De novo, essa carta aqui, percepção limitada, tá me validando aquilo que eu te disse antes, Virgem. Sabe quando a gente não tem a ideia do quadro perfeito, então a gente tá vendo de uma perspectiva de aperto, né? Imagina aqui, né, que essa florzinha aqui, ela só vê uma direção, né? Ela sente o que ela tá sentindo e ela tá aprisionada nessa dor, nesse sofrimento, olhando só uma parte da vida para frente. E às vezes ela nem tá vendo muito para frente, pode ver que tem escuro aqui, né? Ainda tá uma coisa de ainda vai amanhecer, ainda vai alvorecer. Mas se essa florzinha tivesse mais luz, talvez ela enxergasse que logo abaixo, quando, né, cai a semente, tem terra, além dessas pedras, ou que por dentro, aqui embaixo, tem musgos, tem coisas acontecendo que estão nutrindo. Então não é que a gente vai entrar numa falência nessa condição, né? Específico para essa mesa, Virgem, tá? Presta bem atenção no que eu tô te dizendo aqui. Não é sempre, é para essa leitura, para quem chega nessa leitura e tá sentindo esse tipo de situação aí. Porque eu tô falando isso do lado do arcano do enforcado. O arcano do enforcado, ele nos mantém numa estagnação, não tem o que fazer, é coisa da vida que a gente fala, né? São coisas da vida. E quando a gente se enxerga que, tá, Sara, então é isso, é só porque eu não tô vendo bem o resto desse filme, o resto, as cenas do próximo capítulo.
É por isso, então, essa angústia? Sim, o arcano da força fala que sim. E que aqui é um bom momento de desenvolver essa virtude da coragem. Coragem no sentido de eu faço o melhor que eu posso aqui, nesse lugar. Sem desespero, porque afinal de contas, essa flor, ela tá crescendo, ela vai ganhando força. E daqui a pouco ela vai escapar dessa fenda, não tem mais como ficar ali, mas ela não vai continuar, ela não vai deixar de crescer. Então essa condição ela vai mudar, ela tá em trânsito, estagnado, por quê? Porque envolve mais pessoas, né? E quando a gente tá com a percepção limitada, o que que a gente faz? A gente senta e fica com... é isso aí mesmo. Então, eu me abandono a essa circunstância, a essa sorte. Não tem nada o que fazer. Não, quando a gente tem uma percepção limitada, a gente considera abrir-se para entender mais, para receber mais informações, para ouvir uma leitura oracular, para compreender um pouco mais sobre comportamentos de filhos, de relacionamentos amorosos, de compreender mais, trazer luz, trazer conhecimento, trazer ciência até. E eu tô falando dessa forma porque essa carta fala disso, né? Um dar-se conta a partir dessa figura simbólica do pavão, que para esse escritor, para esse oráculo, representa a consciência superior, aquilo que está para cima de mim, para cima dessa flor, para cima dessa situação de aperto, aquilo que enxerga mais, né? E como é que eu encontro isso, Sara? O primeiro conselho já está na mesa, procurando melhores influências. Eu não sei o que está acontecendo aí. Mas me vem isso assim, né? De que os bons conselhos nos encorajam a despertar a nossa sabedoria, a nossa força. Não tô falando de força bruta, tô falando dessa força de coragem. E as más influências, ainda tô falando desse oráculo, se referem a aquilo que nos mantém na dor, no vitimismo. Que dureza mesmo, né? Esse outro... E eu não tô falando aqui num nível de julgamento de o que... Não faço a menor ideia do que pode estar acontecendo aí. Então, não tem esse julgamento, tá? Mas quando o entorno e a gente mesmo começa a acreditar que é a culpa dele, né? Desse filho, desse cônjuge, desse patrão, dessa política. Quando a gente coloca o foco para fora, no externo, arranja os culpados, e automaticamente isso anula a nossa competência, a nossa potência de seguir ascendendo. E quem está em ascendência, quem está crescendo, não está se apoiando na perna de ninguém, não. Está confiando no próprio processo e na própria capacidade de o que eu faço com isso nesse momento. Nesse momento, eu busco me acalmar, entender que o que eu estou vendo está limitado, não é a situação inteira. E aí, me dando conta disso, eu procuro, então, boas influências, conhecimento, orientação técnica. Esse é o caminho óbvio, assim, né? Nem sempre é possível, eu sei, antes que alguém comente. Mas esse é um caminho, é uma direção. Buscar mais esclarecimento sobre isso que te aflige. E aí a gente vê que a mesma força que a gente gasta para aceitar uma condição de sofrimento, eu tô falando agora de estar no próprio sofrimento, a mesma força que eu uso para estar assim, eu posso, na mesma proporção, usar para sair. E se não fisicamente num primeiro momento,
com essa orientação mental, do coração, da percepção. Ah, sim, o que precisa ir embora, vai precisar ir embora. E independente do que eu queira, isso significa um futuro também para mim. Isso faz parte nesse momento. São peças importantes se movendo. Virgem, se você está se sentindo assim, de novo, eu tô falando aqui para muita gente, depende tem a gravidade dessa pressão, desse sufoco, dessa tensão. Eu tô falando aqui a nível emocional, psicológico, né? Quando a gente entra para as questões mais físicas, opressivas, tá envolvendo agressão, violência, é outro departamento, minha gente. Fica bem atento, por favor, tá? Órgãos de proteção, profissionais, existe saúde pública para ajudar a gente nesse quesito, tá? Fica atento a isso. Mas tem aqui um trânsito para uma nova temporada. Já já vai amanhecer e você vai sair dessa posição de ponta cabeça de não entender e vai conseguir perceber melhor, se dando conta de por que está acontecendo assim. Virgem, te agradeço muitíssimo a companhia aqui. Se não é inscrito, se inscreve. Eles estão falando bem TV e quero que tudo siga bem aí. Fique muito bem, até o próximo material. Um abraço.